Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui nessa sexta-feira para fazer uma bela reflexão. Vou pedindo então para que sentem-se de maneira confortável, fechando seus olhos e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, de todos os momentos, que Ele abençoe os nossos corações e que possamos sentir a sua paz a nos envolver e a criar a ambiência necessária aqui neste momento para todos nós e que possamos recolher as inspirações do mais alto e que saiamos mais conscientes do nosso compromisso com o amor, com o bem e com a paz, e que assim seja. Todos bem? Estamos comprometidos com o bem, amor e a paz? Estamos tentando, né? O fato de estarmos aqui. E o tema, então, para a nossa reflexão da noite é com este título, O Valor do Serviço. E ele vem do livro, que é este livro aqui, Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E é várias histórias contadas por Jesus, né? Ou melhor, quando Jesus estava na casa de Filipe, um velho pescador de Cafarnaum, que ele estava encantado ao ouvir Jesus, maravilhado, assim como nós estaríamos se estivéssemos neste período, né, com as explanações do texto. E ele estava falando sobre o texto de Isaías e passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar a santidade na terra. Será que tem pessoas aqui que façamos às vezes essa reflexão do que achamos justos ou injusto, né? O mestre ouviu calmamente e, como todos sabem, Jesus explanava os assuntos através de texto, através de parábolas. E ele então ouviu calmamente Felipe dar a sua opinião e ele foi narrando com a sua bondade. E a história que ele contava era que certo fariseu, que tinha uma vida irreparável, irretocável, digamos assim, ele atingiu um imenso prestígio. Ele tinha uma posição de imenso respeito público, que era reconhecido por todos. Esse fariseu, ele passava os dias no templo, orando, passava sua vida jejuando. Entre orações, ele conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas. Ele decorava, ele sabia na ponta da língua os mais importantes textos da época. Quando ele passava na rua, as pessoas reverenciavam ele. Até as crianças, quando viam ele passar, se ajoelhavam, curvavam, né? Diante daquele homem com tanto prestígio. Consagrava-se santos dos santos. E ele fazia da sua vida perfeita para a época. Ele alimentava-se, então ele cuidava desde a alimentação, comia somente o necessário, sempre estava vestido com uma túnica branca, sempre muito limpa, muito bem, sem mancha, né? E abstinha-se de falar com toda pessoa que considerava impura. Então, este era o fariseu. Acontece que, naquele momento, naquele período, houve uma grande peste numa cidade próxima a Jerusalém. E um anjo
desceu, solicitado pelas pessoas que necessitavam para socorrer. Porém, o anjo, ele não conseguia agir por si só, né? Ele precisava de uma pessoa encarnada para ajudá-lo. E quem então ele pensou? No fariseu. Ele lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido pela corte celeste de uma pessoa boa, reiterado votos de perfeição. Porém, o devoto, mergulhado em suas contemplações, em suas leituras de pureza, ele não sobrava o mínimo de tempo para entender qualquer pensamento de socorro das vítimas. Ele não conseguia ouvir. Ou seja, como cooperar com o divino, como ajudar ou até mesmo como ouvir o anjo da guarda. Ele evitara contato com o mundo vulgar, com pessoas aonde tinha uma região onde as pessoas ficavam doentes, ele considerava o vale da imundície. Mas o anjo não desistiu. Ele insistiu no chamamento para pedir ajuda do fariseu. Contudo, a peste estava se proliferando e ele não podia se demorar tanto. O mensageiro afastou-se, recorreu a outras pessoas também, amantes da lei, conhecedoras. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se a ajudar os necessitados naquela epidemia. Instado pelas reclamações do serviço, ele então recorreu a um antigo criminoso que estava se regenerando. O propósito do criminoso era a regeneração. Por meio dos fios invisíveis, não sei se vocês já conversaram com o anjo da guarda de vocês ou com algum anjo, né? Ele se comunica com a gente através de fios invisíveis, com aquilo que a gente chama de pensamento, né? Muitas vezes vem através da nossa intuição. Um ladrão lá em regeneração conseguiu ouvi-lo, obedeceu a ordem que ele recebeu e agiu com muita espontaneidade, com muita força e com muita resignação, então, na tal tarefa. Com isso, ele enterrou cadáveres, ele improvisou remédio, ele prestou assistência, ele semeou bom ânimo para todos os que estavam desanimados e precisavam da sua ajuda. Aliviou dores, consolou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos. Com isso, ele foi ajudando muitas pessoas. E também conquistou sólidas amizades com o céu, adiantando-se surpreendente maneira no caminho do paraíso, através do seu trabalho, então. Os presentes, Jesus estava contando essa história, e lá na casa de Felipe, não sei se vocês lembram, lá no início, eles escutaram a história e ficaram assim, silenciado, um pouco constrangido, que não era da forma que talvez esperasse. Depois de um longo tempo em silêncio, Jesus falou para com eles. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia, rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam com grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz, meditação sob o firmamento pontilhado da luz. Ou seja, de que adianta sermos justos e ociosos, se não usamos a força do trabalho para o bem ao próximo, né?
Então, dentro desse texto, ele pode nos trazer várias nuances, né? A gente pode avaliar ele de várias óticas. Porque existem muitos ainda que acham que o trabalho é cansativo, né? Pô, como eu trabalho, como é difícil. Eu não posso ajudar na minha comunidade porque eu já trabalho tanto, né? Quantos de nós achamos o trabalho cansativo? E às vezes fica pensando, pô, lá no mundo espiritual, depois que eu morrer eu vou descansar, né? E é muito comum, já ouvi muitas vezes quando alguém morre, mas ele descansou agora. Ela descansou, tadinha, passou tanto trabalho, trabalhou tanto, agora ela vai descansar. Quem já não ouviu essa frase? A ideia de que o mundo espiritual fosse um sossego, fosse uma paz. A gente morre e a gente fica lá sem fazer nada. E é uma ideia que vem vindo há séculos. Às vezes até nós já repetimos isso, né? Eu uma vez, alguém perdeu o familiar e a pessoa me disse assim, ela descansou. E aí eu olhei, ela descansou, concordei. Né? Então, quando eu estava lendo o texto, eu pensei assim, pô, às vezes a gente já falou isso também, né? Outras vezes a gente pensa, não, mas eu ando no mundo direito, eu sou toda certinha, eu sou uma pessoa justa, então quando eu vou para o mundo espiritual, eu vou viver em paz, vou viver tranquilinho lá, né? Em paz. Muitos imaginam ainda que o mundo espiritual ele tem lírios, ele é maravilhoso, ele tem flores, né? A gente já viu isso até em novelas, né? Aquela coisa assim, só coisa boa. Eu não vou ter preocupação nenhuma. Preocupação eu só tenho aqui. Eu não vou ter que conviver com as pessoas que me incomodam, né? Olha, nunca mais vou ver essas pessoas. E aí chega o Consolador e nos instiga, né? Quem acredita em vida após a morte sabe que não é assim que acontece. Sabe que volta e meia Jesus nos chama a atenção. Espera aí que não vai ser assim, né? E até mesmo em vários livros que podemos encontrar, e até eu me lembrei de um que eu anotei aqui, que é de André Luiz, e ele fala assim, quanto mais evoluído for o espírito, mais trabalho ele vai ter no mundo espiritual. Mais ele trabalha, porque mais e mais pessoas ele vai ter que ajudar. Ele mais tem que se esforçar. Ele se esforça. E ele não tem um minutinho de sossego. Tá? Nós é que temos minutos ociosos. Alguns têm horas ociosas. Alguns têm dias ociosos. Né? Mas no mundo espiritual não tem sossego. Porque a gente lembra, e na verdade, se a gente parar para pensar entre descanso e descansar é importante, né? Mas entre o descanso e a ociosidade tem uma linha bem tênue, bem fininha. O descanso do nosso corpo é necessário. Tanto é que eu não sei se vocês já ouviram, muitas vezes assim, o dormir é importante para o corpo descansar. Mas a alma, ela fica trabalhando. Então, assim, o descanso é necessário. As pausas são necessárias. Eu, às vezes, é muito comum eu almoçar nos lugares onde eu vou trabalhar e no restaurante, que são dentro de empresas, às vezes eu vejo a pessoa comendo com o celular ali, né? E aí eu penso, mas a pessoa não está descansando, né? O horário do almoço é importante essa pausa para descansar, né? Então, a gente tem que aproveitar as pausas, mas não ficar ocioso. Se nós não tivermos atento para isso, essa linha tênue, às vezes a gente acaba se perdendo. Por exemplo, lembrei agora... A nossa palestra, né,
nosso assunto de hoje, ela começa às 20 horas. Ela é para começar às 20 horas. E aí, antes de começar a palestra, todos os espíritos já estão trabalhando aqui. Eles já estão preparados para que, porque no mundo espiritual também começa às 20 horas. Os espíritos não se atrasam. Às vezes a gente se atrasa, mas os espíritos jamais. Então houve toda uma preparação do nosso ambiente. Eles cuidam da energia, tanto é que muitas vezes a gente chega aqui, às vezes a pessoa diz, pô, cheguei carregada, saí, mas senti uma energia boa. Porque eles estão preparando esse ambiente para nós. Eles sabem exatamente quem vai vir. Eles sabem, vocês sabem que quem quiser pode fazer o atendimento fraterno, mas se a gente não fizer o atendimento fraterno, eles sabem o que cada um de nós está precisando na noite de hoje. O que aconteceu, o que nós mais precisamos. A gente até pode importante colocar no livro para as pessoas que estão precisando, pedir, mas mesmo que a gente não peça, eles sabem o que a gente está precisando. E eles sabem exatamente quem vai conseguir chegar aqui. Por isso que a gente recebe o que a gente precisa. Ou seja, eles participam para nos ajudar. Eles participam conosco dos assuntos. E aí, me veio em mente também, quando eu estava pensando no texto, vou ver se eu consigo falar de uma maneira um tanto rápida, que é uma história do livro, de um dos livros, né, de Humberto de Campos, onde ele fala também sobre o valor do trabalho, e ele conta a história de uma moça chamada Cecília. Por que eu me lembrei? Porque estava falando, aí eu lendo sobre trabalho, sobre ociosidade, a importância de tudo isso, e aí a história da Cecília, a Cecília era uma adolescente muito preguiçosa, por sinal. Ela não gostava de trabalhar, ela não gostava de ajudar os pais, ela não gostava de ajudar em casa, ela era irmã mais velha, né? Então a mãe precisava de ajuda com os irmãos menores, ela não gostava. Ela achava a Terra um lugar horrível. Ela achava que o mundo só tinha coisas ruins e que ela não queria ficar aqui por muito tempo, que ela queria ir para o mundo espiritual porque lá ela não ia ter nada para fazer. Essa era a visão da Cecília. E a Cecília nasceu numa família espírita. Então, por mais que os pais, que a mãe tentava auxiliar para que ela entendesse que não era assim e que o mundo não é tão ruim assim e que ele é importante para o nosso progresso dentro da vida espiritual, ela não conseguiu. Ela falava que era importante a filha não ter opiniões extremistas, ela falava que a filha deveria olhar as coisas de uma maneira mais amorosa, mais bondosa. Ela falava que se ela fizesse, se ela ajudasse em casa, isso ia ajudar a melhorar o ânimo dela, porque Cecília era uma menina triste e só falava e pensava em coisas tristes. Porém, o tempo foi passando, ninguém foi conseguindo mudar a ideia de Cecília, e às vezes, então, quando ela ia na casa espírita, aonde a família ia, ela ouvia um anjo da guarda, ela recebia algumas informações. Um amigo, ela considerava essa pessoa amiga. Só que nem ele conseguia convencer Cecília que a mudança de comportamento e de visão iria ajudá-la. E aí o tempo foi passando até que lá pelos 20 e poucos anos, Cecília retornou ao mundo espiritual, né? Então ela morreu jovem. E aí, chegando no mundo espiritual, ela retornou, né? Claro, saiu daqui de uma maneira muito triste, muito ruim. E ao chegar no mundo espiritual, ela viu um lugar
escuro, sombrio, frio, né? Não era nada daquilo que ela pensava que era. E aí ela saiu procurando e procurou durante muito tempo até encontrar uma colônia espiritual. E lá ela observou que as pessoas trabalhavam freneticamente, ninguém parava para falar com ela. E aí um senhorzinho parou com ela e pediu o que ela queria, que era para ela falar rápido, porque ele estava ocupado trabalhando. E aí ela disse assim: o que está acontecendo? Por que vocês estão trabalhando desesperadamente? Eu achei que eu ia encontrar pessoas sem fazer nada, que não precisasse trabalhar aqui. Por isso que eu queria tanto chegar até aqui. E aí ele informou que infelizmente ela estava errada, convidou ela para trabalhar e ela não quis, né? Mais uma vez ela não quis. E aí ela pediu se ele conhecia Eliezer, que era um amigo, né, quando ela estava encarnada, se ele conhecia, e ele disse que sim, e explicou para ela onde encontraria. E aí ela saiu, né, procurando o Eliezer. Para resumir, né, ela demorou até encontrar ele, né, e quando ela encontrou ele, aonde ele estava? Na casa onde ela morava, né? Pois Eliezer era aquilo que a gente chama de anjo da guarda. Todos nós temos junto com nós. Todos nós temos anjos protegendo a nossa família, que é para dar certo, né? Que é para a gente progredir. E aí ele disse assim: Cecília, eu tentei te ajudar tantas vezes e tu não quis receber ajuda, né? E aí ela disse assim: ah, mas agora eu quero ficar aqui, né? Quero ajudar minha mãe, então, daqui. E aí ele disse: não tem como ficar aqui. Tu desperdiçou a tua oportunidade, que era para te estar lá ajudando realmente a tua mãe, a tua família. Mas desencarnada, você não pode ficar aqui. E aí ela disse assim: o que eu tenho que fazer? Ele disse: tu tem que seguir em frente. E aí ele orientou que ela orasse e tal. E aí a história continua mais um pouco, né? Ela ficou tempo à procura, e até que ela encontra uma outra colônia, e a pessoa também disse que ela não podia ficar lá, que também havia tentado orientar ela, e aí ela implorou, e aí a pessoa disse assim: olha, tem um lugar que está precisando de ajuda, é um asilo de loucos lá na França, tu pode ajudar? Aí ela disse: posso sim, porque talvez ajudando a essas pessoas eu encontre a paz que eu tanto procurei, mas nunca achei, né? E aí ela percebeu por que ela nunca encontrou a paz, porque ela nunca havia trabalhado para isso, né? Ela sempre fugiu de todas as responsabilidades e trabalho dela. E aí ela percebeu que ela tinha fantasiado, né? E que é através do trabalho, então, que a gente se aproxima dos anjos. Tem o nosso trabalho referente à nossa profissão, onde nos ajuda a melhorar como ser, onde a gente traz benefícios para nós, traz benefícios para a nossa família, traz benefícios executando, ajudando outras pessoas. Tem o trabalho também que a gente faz internamente na família, como filho, como pai, como irmão, né? Como esposa, como marido. Qual é o trabalho que a gente está fazendo para aquela estrutura dar certo? Tem o trabalho que a gente pode fazer na comunidade, ajudando pessoas, procurando instituições que todas precisam de ajuda. Então tem várias formas que a gente pode ajudar. E o trabalho, então, ele nos aproxima dos anjos. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente consegue ouvi-los, mais a gente consegue entender o nosso compromisso aqui nesse mundo. Compromisso para conosco, em primeiro lugar, o compromisso para os nossos, né, quem está próximo, e o compromisso para a evolução de uma maneira geral da nossa comunidade, enfim, como pessoa.
A virtude, ela é sempre venerável, dizia o texto que a gente leu antes, né? Desde que tenha utilidade. Eu ser bom e justo sem fazer nada não me serve para nada, nem para mim, nem para ninguém. Então, que a gente possa rever as nossas ações. Toda ocupação é útil. A importância de estarmos ocupados. E uma coisa que eu também quero deixar para que a gente pense é a questão do Evangelho no Lar, né? O texto inicia de uma história de Jesus na casa de Felipe, lendo um texto. Então, o Evangelho no Lar, ele é uma reunião familiar que a gente faz com a nossa família, onde a gente possa buscar umas instruções de uma maneira espiritual e discutir com os nossos familiares como é que estamos, o que a gente pode fazer. Será que eu consigo, dentro do texto que eu estou lendo, progredir alguma coisa ou melhorar algum comportamento? Será que nós, como família, podemos? Então, o Evangelho no Lar é uma boa forma da gente trocar ensinamento para com os nossos, principalmente se a gente consegue reunir todos os familiares que ali estão. Se não, podemos fazer o Evangelho lá sozinho? Podemos, mas vocês sabem que quanto mais unidos a gente estiver em oração, mais a gente consegue angariar luz para o nosso ambiente. E em relação a ensinamentos sobre a nossa jornada. E com isso, a gente finaliza a nossa reflexão de hoje. Gostaria de saber, né, pensem nisso, se vocês estão preparados para trabalhar, né, para não ter tempo ocioso. Me lembrei de um ditado, né, que como é que se diz? Tempo ocioso é oficina, né, daquele que a gente nem fala o nome, né? Então quer dizer que quanto mais a gente trabalha, mais a gente traz anjos e Jesus para perto de nós. Vou pedir então para que a gente relaxe mais uma vez, convidar os nossos colegas médium para que se posicionem e que vocês fechem os olhos e levem seu pensamento com aquilo que vocês mais precisam neste momento. Se é agradecer, agradeça. Se é pedir, peça com força. Mas que acima de tudo, pense no Criador. Num dia como hoje, Senhor, em que a Tua misericórdia nos visita, a Tua compaixão por cada um de nós, podemos nos esconder de todos, mas não de Ti, Senhor. Tu que conhece as nossas limitações e mazelas, mas o Teu amor por nós é tão grande que a cada semana nos relembra, Mestre, nosso querido amigo, de amor, que o amor é o caminho, é a verdade, é a vida. Deposita em nós, Senhor, a Tua confiança. Senhor, que nessa jornada de vida, que o nosso coração se encha de alegria, hoje e sempre. Leva essa energia, Senhor, a todos os nossos irmãos e cubra o nosso planeta com muita luz, amor e paz. E que possamos sair daqui carregados de excelentes energias e transbordando de amor para com Jesus. E que assim seja. E assim será. Obrigada, vão em paz e que o Senhor os acompanhe.